Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e como sempre aqui a gente fala, claro, de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade e muito de negócio, ambiente de negócios, empreendedorismo. E agora a gente vai falar de um assunto que eu sempre gosto muito quando eu trago o pessoal do food service, do varejo alimentar, que é, como o próprio nome diz, comida, alimento. E tem hoje, eu já vi que o convidado está com um presente na mão, hoje eu estou até mais feliz. A gente vai falar sobre franquias, experiências mal sucedidas e bem sucedidas, aprendizado. Eu estou aqui com o Rafael Corte, que é CEO da Já Açaí. Falei certo, Já Açaí? É isso? Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite para a gente falar sobre negócios aqui. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu trouxe uma lembrança aqui, uma que a gente está pensando agora, para você, do Jackson e da Jaqueline, nossos mascotes. Olha só que maravilha, como é bom nessas horas. PH, nosso diretor aqui, a gente vai dividir, né? Ser apresentador de televisão tem essas coisas. O que tem aqui? Açaí, sorvete. Açaí, sorvetes, muito bom. Potinhos de 150 ml. Muito bom, vou deixar aqui do lado e já eu vou experimentar. Rafael, eu já fiquei sabendo que, até para a gente conversar aqui antes da entrevista, como eu faço sempre, você teve experiências mal sucedidas e bem sucedidas. Hoje você é você é CEO de uma rede de franquias que é o Já Açaí, certo? Qual foi a sua história, né? Pelo que eu vi, você foi para um mercado que você se deu muito mal, teve muitas descobertas e aprendizagens e agora está como CEO de uma rede de franquias. Essa questão do aprendizado ela é muito importante para mim, por isso que eu trago sempre esse contexto, porque assim, empreender é isso, o ato de acertar e errar, e muito mais errado que acertar. O que aconteceu? Quais foram seus erros em outro nicho, né, que te levaram à aprendizagem para chegar agora como CEO da Já Açaí? Por favor, Rafael. Rodrigo, então, tentando contar brevemente a longa história, eu nunca fui empreendedor, eu acho que é um ponto importante. Eu sou engenheiro de produção, de formação, trabalhei em grandes empresas e eu, em determinado momento, estava super bem na carreira, trabalhava aqui perto, na Faria Lima com a JK, em determinado momento eu falei, não, quero empreender. E aí eu convenci minha família a comprar uma master franquia de paleta mexicana. Na época lá, 2000. Já de cara foi de master franqueado, né? Para montar uma indústria, para abrir um mercado que eu não conhecia, que era Minas Gerais. Sou paulistano aqui de São Paulo. Uhum. Obviamente não deu certo, porque franquia é franquia, e como acho que empreender não é racional, né? A gente estava conversando um pouco das experiências, é passional. Você quer um sonho, você acredita, e acho que é isso que faz a gente acontecer. Só que muitas vezes você se deslumbra um pouco, você acha que é mais fácil. Na teoria tudo é fácil. Na hora que você vai ver na prática... Vamos trocar a palavra? Eu diria assim, eu falo muito isso aqui no programa, na planilha tudo é fácil. O Excel é uma maravilha, você faz a planilha, cada enter que você dá, você ganha mais dinheiro. Mas na realidade, ela não é essa. Completamente diferente. Tem o lance da paixão que você fez, né? Que você falou, melhor dizendo, e depois a realidade se impôs. O que aconteceu? O que aconteceu? Você foi lá, master franqueado, alto investimento, não veio o retorno. O que aconteceu? Qual que era a minha visão à época da paleta mexicana? Era um produto, paleta mexicana, para quem não lembra, o picolé, né? Sim, era um produto que entra pronto, sai pronto, não tem manuseio, vendia-se pra caramba em São Paulo, e a gente achava, não, esse vai ser um novo temaki, um novo pão de queijo, vai vender muito, não é um modismo. Mas o que é na prática? É um produto que sempre existiu, na minha visão, obviamente, picolé. E que o hábito de consumo é você ter uma sobremesa num restaurante, na padaria, então não se sustenta por si só. Pagar aluguel, custo fixo, funcionário, não se sustenta para ter um monoproduto que o hábito de consumo dele não é uma compra programada que você vai até a loja. Somado a isso, a franquia que eu também me juntei, ela praticamente não existia. Eu não tive nenhum suporte, nem para montar a fábrica, para visita. Cheguei a fazer 10 inaugurações no estado de Minas, que é um país e geograficamente totalmente disperso, desde Ipatinga, aqui próximo à Bahia, até Uberlândia, Poços de Caldas no sul. Então não tinha nenhum racional, não tinha como dar certo. E não deu, obviamente, né? Soma-se ao mercado, ao produto, a minha zero experiência, porque eu também acho que é um ponto importante para todo mundo, né? Acho que você foi perfeito na colocação. Na planilha aceita tudo. E eu sempre fui relativamente bom de planilha. Só que você transformar, engenheiro, né? Você transformar a planilha para prática, né? O que muda o jogo não é o brain power, as ideias, discutir, mas sim a execução, como fazer acontecer. Costumo dizer, Rafael, que a paixão ela é muito importante porque te dá brilho no olho. Sem você ter esse brilho no olho, a vida fica muito sem graça.
Mas se você não traz a racionalidade para andar com a paixão, a chance de você se dar mal é muito grande. Mas, por mais que isso tenha acontecido com você, eu tenho certeza que gerou um nível de aprendizagem que por mais que alguém tivesse te dito, olha, não embarca nessa, não faça isso, etc., você não perderia o investimento que provavelmente você perdeu, mas você não teria nem 5% da aprendizagem que você teve. E aí essa virada que você teve, ou seja, deu tudo errado, e aí como é que você fez? Perdeu dinheiro, saiu atrás, voltou a trabalhar como engenheiro, foi para um outro negócio, qual foi a sua reação? Não, minha família ainda estava apostando, na verdade meu pai ainda estava apostando um pouco, colocando, e falou, pai, vai dar certo. Os meus outros sócios que também eram familiares já falou, não, vamos realizar o prejuízo, volta para São Paulo. Eu entrei naquele modo orgulho de falar, não, eu não volto para São Paulo como um perdedor, um fracassado. Falei, vou fazer esse negócio acontecer. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha, na verdade, né? Todos os limites de crédito e tudo mais, comprei 17 freezers. Falei assim, pô, aí eu comecei a dar uma virada, né? Você sai do modo, eu desenhei na planilha e as coisas têm que acontecer como eu quero, como eu planejei, pro modo, olha, eu preciso fazer o negócio acontecer. Então você começa a cair a ficha. Picolé se vende em freezers, eu tinha o que acabou, eu não tinha mais uma master franquia, eu tinha uma fábrica de picolé. Perfeito. Eu produzia, eu precisava vender. Então eu comecei a sair batendo de porta em porta para colocar freezers. E desde salão de cabeleireiro até boteco, qualquer coisa, eu parava. E por incrível que pareça, andando por dentro de Conselheiro Lafayette, uma cidade de 100 km de BH, eu vi 2 lojas do Já. Aí eu falei assim, opa, se eu vou conversar ali, porque se eu colocar um ponto, eu coloco 2 freezers. Então, na hora, essa história que eu tô contando foi 2014 e 2015, quando eu conheci meu sócio, Diego, que é quem fundou o Já. Né? Mas o filme do McDonald's, que eu sempre faço analogia, o Fome de Poder, ele é de 2017. Mas a história é idêntica, porque eu entrei para tentar fechar um negócio de colocar freezer, vi aquele modelo ali, teve um dia na loja de paleta mexicana que eu vendi R$6, um picolé. Ali não parava de entrar gente, as pessoas se servindo. Eu nunca tinha tomado açaí, porque eu achava açaí um produto caro no momento que eu tava. Então ali, como ele era autoatendimento, self-service, você coloca a quantidade que você quiser na máquina, um negócio totalmente inovador que eu nunca tinha visto aqui em São Paulo. Falei, nossa, isso é fantástico. Deu certo de fechar a parceria, comecei a vender os picolés pro Diego, na Já. Lá vendia mais do que qualquer outra loja que a gente tinha de paleta, então só corroborava a tese de que picolé se vende ali, é um hábito pós-consumo, né? E toda hora, eu que abastecia, eu que limpava freezer, né? Então eu que ia lá fazer o operacional. E toda vez que eu ia, eu ficava lá encantado. Até que determinado dia, eu perguntei pro Diego, né? Falei, Diego, você já Diego pensou é o fundador? em franquear? É o fundador. Já é de 2009. Tá. A loja em si, o conceito, né? Óbvio que nasceu como uma loja normal de açaí, bowl, mas aí em 2012 já fez essa migração para o autoatendimento, para a máquina, e quando eu conheci, eu já conheci como o formato que ele é hoje. E aí, quando você conheceu o Diego, vocês começaram a franquear essa marca e você se tornou o CEO dessa operação. O que era uma parceria que você foi lá colocar no freezer, né? Os picolés, na verdade, dentro do freezer, virou uma parceria e você se tornou o CEO da marca. É isso? Sim. E o que é mais interessante, porque assim, o Diego me ensinou, a gente veio de contextos diferentes, né? Então, trabalhava, igual eu falei, aqui na Faria Lima, programa de trainee e tudo mais, queria ser vice-presidente, CEO de multinacional, depois quero ser um super empresário de sucesso. O Diego, ele é aquele empresário raiz, empreendedor raiz, que começou com uma loja e vai... Então, acho que esse casamento foi super positivo, porque no fundo eu comecei a aprender o que é ser um empreendedor raiz, de, não, vamos fazer, tem que dar certo, não adianta se vitimizar ou esperar que as coisas aconteçam. Então o Diego me deu muito essa fortaleza. Em contrapartida, eu também trouxe muito do background de grande empresa, de planejamento, porque o Já, o que eu acho que é mais bonito na nossa história, porque quando eu falei, Diego, você já pensou em franquear isso? Ele falou, Já, mas eu não sei o que fazer. Eu falei assim, olha, eu não sei o que você tem que fazer, mas eu sei tudo que você não pode fazer para um franqueado. Eu já sei uma boa parte, que é o não. A gente vai descobrir o que é o sim, agora que é o caminho. Exatamente essa história. E o Diego é um cara, eu sou muito mais atrás das cortinas, de fazer, de executar. Eu gosto da operação. O Diego já é comercial, já é expansivo, carismático. Então a gente dividiu, ele saiu vendendo. E o que era o Já na época? O Já na época era o sonho de ser o Diego. Um rapaz de 27, 28 anos que
que estava aparentemente bem sucedido, imóvel próprio, carro importado, trabalhando pouco, porque já estava lá. Então, as pessoas que queriam... E o Já não era uma marca, né? Franquia, até você ter 50, 60 lojas, não tem essa Quantas lojas tem hoje? 180. 180 em todo o Brasil. 14 estados. 14 estados. Majoritariamente lá na região de Minas Gerais, como você falou, não? O nosso estado mais forte é Minas, depois São Paulo, mas a gente tem, no Mato Grosso, por exemplo, a gente é a maior rede no Mato Grosso. Santa Catarina, a gente vem crescendo bastante. Paraná, Sul, a gente começa, né, veio com o caracol ali, começando... E esse casamento perfeito entre você, Rafael, e o Diego fez com que de uma loja ou de um empreendedor raiz se tornasse uma rede de 180, você falou, né? De 180 lojas. Quais são os próximos passos, né? Vai para 300 lojas, 500 lojas, vão ter mais produtos, mais SKUs, novas marcas, vai virar um grupo. Quais são os próximos passos que vocês planejam? A gente tem muito potencial para crescer dentro do Brasil ainda, né? A gente está no momento, e aí acho que essa maturidade, aprendizado, vamos ver, muitas vezes é focar no que a gente tem hoje e executar muito bem. Tá. Porque é muito fácil a gente se perder querendo ser outra coisa que não somos. Então hoje o nosso momento a gente sabe o que é. Então hoje, se você olha o Já, a gente é a única rede que a gente desenvolve todos os nossos produtos sem conservante, sem corante, sem aromatizante. A gente usa cacau barrica Lebô, leite ninho de verdade, então ingredientes super nobres. Nossa estrutura, a gente entra desde 6 metros quadrados num quiosque até 300 metros quadrados. A gente é todo modular, então você coloca a linha das máquinas, a pista, e você encaixa. Você dobrou, virou um quiosque. Você abriu e fez o ambiente, vira uma loja. Então a gente está hoje desde Matupá, Mato Grosso, Rio do Sul, cidades menores, Santa Catarina, interiores, até Pinheiros, São Paulo, Rede Iguatemi, Multiplan, a gente está praticamente em todos os shoppings. Então a gente tem essa possibilidade, a gente tem um projeto que vem começando muito bom de store in store, loja dentro de loja, que com 2, 3 metros quadrados você tira uma mesa de um restaurante, por exemplo, e você coloca um novo negócio. E a sua previsão para 25 é crescer quanto em relação a 24? A gente fecha o ano com 230 lojas, pelo menos. Fecha 25 com 230 lojas. A gente quer ser muito consistente. Até hoje a gente nunca recebeu nenhum investimento, a gente vem fazendo um recurso próprio, não quer dar um salto para depois... vamos fazer bem feito. Né? E para 2028, a expectativa é mais ou menos 700 lojas, que aí a gente dá uma acelerada. Quem diria a pessoa que foi investir em paletas mexicanas, não deu certo, vai se tornar aí, junto com o Diego, claro, pelo que você diz, possivelmente em 2028, um franqueador de 700 unidades. É importante eu dizer isso, principalmente quem está assistindo em casa, e eu faço questão de trazer esses casos reais, justamente porque, primeiro, as pessoas acham, como você achava no começo, que empreender é fácil. Segundo, acham que quando você dá o Enter na planilha, o Enter também vai para a caixa, pro caixa da empresa, lá para a conta bancária. E essa não é a realidade. E a descoberta de tudo isso é muito importante para a tua maturidade como empreendedor e agora empresário de sucesso. Rafael, você quer deixar assim da Já para quem quiser acessar, ver uma loja, quem quiser se tornar franqueado, procura quem? Quem cuida até hoje, a gente é muito verdadeiro no que a gente faz. Então, quem cuida hoje ainda do setor de expansão, quem faz a aprovação de todos os perfis de franqueado é o Diego. Tá. Então, vocês se cadastrando no site www.jadoacaí.com.br ou nas redes sociais também, @jadoacaí, já vai entrar para o time de expansão que já faz essa entrevista e começa... Já faz a entrevista, passa todo o suporte. A gente está bastante cidades, bastante locais, então entre no site também, tem o endereço para experimentar. E é o que você falou, desde lojas pequenas, né, quiosques, até lojas maiores, dá para ter uma oportunidade de negócio. Rafael, parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória, por ter errado a tempo, modificado, virado a chave, colocado os freezers, né? Feito essa parceria por meio dos freezers com a Já e hoje virar essa franquia de 180 lojas que em 2028 deve chegar a 700. Parabéns demais pela sua trajetória. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado por estar aqui com a gente. Esse foi o primeiro bloco do Varejista, a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. Até já.
Estamos de volta aqui no Varejista e no primeiro bloco a gente falou sobre Já Açaí como franquia, né? 180 unidades. E para falar sobre franquia, para falar mais do que franquia, ambiente de negócios, empreendedorismo, ideias. Ele é um cara que eu sigo na internet, vejo os vídeos dele, tenho ótimas ideias com as dicas que ele dá e com certeza muita gente acompanha. Tem gente que fala que ele é o rei das franquias. Tem um cara que entende franquia no Brasil, é Rafael Matos. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite para a gente bater um papo aqui sobre negócios e varejo. Então, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença. Cara, eu que agradeço o convite. Para mim é muito fácil falar desse assunto. Eu respiro, vivo e sonho com empreendedorismo todos os dias, então vamos nessa. E você foi um cara que começou tomando gongada em programa de televisão. Ah, foi. Né? Minha primeira experiência já foi assim. Então, por que eu tô falando isso, Rafa? No primeiro bloco, o empreendedor que estava aqui, que é CEO de uma rede de 180 franquias, trouxe a história de que o primeiro negócio dele foi um fiasco e que ele tomou um prejuízo enorme. E você, quando foi se apresentar na televisão, tomou ali uma gongada. Sim. E hoje é uma referência. Conta essa história de não serve para referência. Como é que faz esse jogo de um lado para o outro? Cara, é muito comum, né, Rodrigo? As histórias de sucesso do empreendedorismo, elas virem de uma história de fracasso, né? Elas antecederem algum fracasso. Porque, na verdade, você só tem um fracasso ou um sucesso se você se arrisca. Uhum. Se você não se arrisca, você fica ali na zona de conforto, você vai ser medíocre pro resto da vida. Então, é muito comum no empreendedorismo a gente ter esses apetite para risco o tempo inteiro. E quanto mais a gente cresce, mais a gente tem vontade de arriscar mais e ter que viver com isso, né, no sangue, essa coragem latente, né? Mas foi uma experiência muito, muito legal, foi muito proveitosa. Em 2017, mais ou menos, quando a gente estava ali com minhas primeiras empresas, eu decidi ir para o Shark Tank, ir lá fazer um pitch levando um negócio que já não era mais uma startup, era um scale-up, o negócio já tinha mais de 100 franquias, o negócio já faturava alguns milhões, decidi ir muito pela exposição também e pelo aprendizado. E se conseguisse um investimento seria excelente. Acabamos não conseguindo e a repercussão foi mais negativa do que eu imaginava. Porque quando a gente vai para o ar numa televisão e recebe um não, e na edição se coloca como se fosse, sabe, um não de... Não é não por hoje, é não, o negócio não é bom. Cara, você perde contrato, você perde cliente, você perde... Você perde a credibilidade, confiança, talvez, do negócio, confiança. Total, cara, você perde confiança. E foi um baque na minha vida. A gente passou os 6 primeiros meses assim, depois citando... Você acha que você mereceu esse não? Cara, merecer não é uma pergunta interessante. Acredito que sim, porque me fez muito melhor depois. Eu acho que se a gente não receber nãos ao longo da nossa história, a gente vai ficar mal acostumado, né? Porque a vida é porrada lá fora, cara. Como é que você trabalhou esse não dentro da sua cabeça? Porque quando a gente fala de área de vendas, e quando eu falo vendas, eu estou falando de todos os setores, Verdade. Produtos, serviços. Verdade. De vendas, todo mundo aqui sabe, você fala muito na internet, Sim. eu falo também vendas, sem vendas acabou a empresa, fim, de qualquer setor. E o vendedor, vamos colocar assim, seja ele o próprio dono, o próprio franqueado ou que está na ponta, ele é um recebedor de nãos, assim como talvez em nenhuma outra profissão, tal qual o vendedor. E as pessoas às vezes fogem de vendas, dos empresários que gostam do estratégico, né? Fogem de vendas porque não tem maturidade emocional de tomar muito não. Como é que você lida com o não, Rafael? Cara, eu lido de forma muito natural. O não na minha vida, ele faz parte como uma rotina de escovar o dente, tomar um café. É natural. Como você falou, eu comecei no ambiente de vendas na rua, vendendo de porta em porta. Então, eu recebia não era um não educado, era um não... Porta na cara. Expulso, né? Então, eu naturalizei o não dessa forma. Até chegar um não de uma TV, né? Que é bem diferente. Óbvio, a repercussão é muito maior. É bem diferente. Interna e externa. Né? Exatamente. Você se questiona muito depois de um não. Você tem que naturalizar, normalizar daquela história de vendedor, né? O não você já tem. Então, cara, vamos pro próximo. A gente precisa, como vendedor, e como você mesmo colocou, todos nós somos vendedores. Eu fui lá vender a minha empresa. Acho que o último nível de empreendedor é alguém que vai vender o principal produto dele, que é a própria empresa. Bota ela no mercado, vende participação, abre equity, abre capital, é vender a empresa, abre capital é vender a empresa. Então, todos nós estamos vendendo o tempo inteiro. Se a gente não estiver disposto a ouvir esse não e naturalizar o não, nada funciona. Mas o não ele serve como um bom ponto de reflexão. Porque se alguém disse não para você, é porque de alguma forma você não conseguiu contornar aquela objeção, você não conseguiu ser atraente o suficiente, você não conseguiu se colocar numa posição
de merecimento daquele sim. E aquilo ali é o melhor combustível e feedback de qualquer empreendedor. O não, ele vira um combustível. Tanto emocional quanto de feedback. E você acha que nesse sentido os empresários, talvez, de todos os setores, por enquanto eu estou falando, a gente já especifica mais no varejo, em outras frentes que eu sei que você atua. Você acha que o empresário hoje gosta de ouvir não? E essa palavra eu estou pegando gosta. De propósito, porque assim, às vezes eu converso com alguns empresários que, acredite, Rafael, não fazem NPS dos seus produtos e serviços, porque não querem, de repente, ver um score baixo ali, com receio do score baixo. Eu falo, mas é esse score baixo, meu amigo, que vai direcionar o teu negócio. Mas por mais que ele saiba disso na teoria, Rafael, que é muito lindo a gente falar isso na teoria, na prática, ele sente demais isso. E aí, quando se fala foco do cliente, que é o que mais se fala hoje, né? Não mais foco no, mas foco do cliente, é ouvir o cliente. Você vai ter que estar preparado, não para ouvir um não do não quero, mas talvez um não de não tá bom, não, o produto não me entregou o que queria, o que pretendia, perdão, ou o serviço não tem qualidade e você melhorar. Como é que está a maturidade do empresário, você que lida diariamente com dezenas deles? Muito baixa, vou te dizer, cara, muito baixa. Eu rodei o Brasil ano passado, mais de 40 cidades, falando com empresários que faturam entre 400 a 2 milhões ano. E eu rodo um diagnóstico de maturidade empreendedora colocando 10 perguntas. Algumas delas, como é que está hoje a tua estrutura de funil de vendas? Como é que está hoje a tua relevância nos canais digitais? Como é que está hoje a tua visão de valuation para a tua empresa? Você sabe o teu valuation? Cara, mais de 90%. Eu rodei essa pesquisa, eu tenho dados. Mais de 90% não sabe o valuation do negócio. Ou seja, não tem uma visão de que o negócio é um patrimônio. Acha que o negócio é basicamente uma fonte de geração de caixa e geração de caixa, cara, é um salário, é uma fonte de salário. Então é uma maturidade muito baixa. Desse score de 10 perguntas, a maioria está na fase 2, 3, 4. Só atingiu 4 desses. E essas perguntas elas são complementares, né? Ela vai atuando em vários eixos empresariais. Você tocou um que é, por exemplo, o NPS. A maioria dos empresários não roda o NPS. E para mim, o NPS é uma das principais ferramentas de crescimento que existe. Primeiro porque se o cara ele tem uma fatia que é promotor, o cara já disse que de 9 a 10 ele te indica. Porque você não pede indicação, porque você não pega indicação. Indicação não se pede, indicação se pega. Né? Aquilo ali vira, no NPS, primeira linha, um canal de aquisição para você. Pum! Só dali você consegue vender muito mais do que você está vendendo. Segundo, aquele cara que disse 6, 5, neutro. O neutro ele é um cara que vai potencializar você com munição, com informação, com feedbacks. Esse cara vai saber exatamente o que faltou para chegar no 10. Então você tem que extrair o que faltou para chegar no 10 e ele vai dizer exatamente o quê? Cara, o banheiro estava sujo, o atendimento não foi bom, demorou, não sei o quê. E aí você pega esses indicadores aqui que o cara está qualitativamente falando, você bota no teu plano de melhoria. E os detratores são pessoas que estão te dando uma segunda chance. Eu costumo dizer que o detrator, ele é uma figura muito importante para qualquer empresa, porque se ele não tivesse parado o tempo dele para responder aquela pesquisa, ele já tinha desistido de você, já tinha aberto a boca no tobrando na internet. Exato. Se ele não quisesse nem falar com você, ele nem responderia, estaria nem aí. Para ele ter respondido, você falou um ponto fundamental, ele quer uma segunda chance. Quer. Né? Ele ainda tá tem te dando, esperança. uma segunda chance. Ele tem esperança de alguma forma que você vai ou resolver o problema dele, que talvez esteja latente ainda, ou melhorar, né? Porque ele gosta de você. E eu quero usar essa entrevista para a gente fazer aquelas perguntas, talvez, que todo mundo quer te fazer e não as tradicionais. Então, assim, direto e reto. Hoje, se você pensar num setor para investir, qual é o setor que você acha mais promissor no país? Cara, vamos lá. Eu posso ser direto e reto, mas eu tenho um adendo aqui. Claro, que é o seguinte, faça o contexto, lógico. É muito importante a gente colocar isso também em vista, porque eu escuto muita gente perguntar qual é a melhor oportunidade que tem hoje, para onde eu vou, o que eu faço, e eu costumo dizer, cara, eu posso te apresentar os setores que estão em crescimento, os setores que têm mais margem, as coisas mais escaláveis, mas antes de mais nada, observe você mesmo. Tipo, tente fazer uma autoavaliação, uma autoanálise do que da onde você se encaixa melhor, onde você gosta de estar, o que você gosta de fazer, porque eu não conheço, Rodrigão, nenhum empreendedor de sucesso no ramo de esportes radicais que não curte esporte radical. Não conheço nenhum empreendedor de sucesso no ramo de educação infantil que não gosta de criança, velho. Entendeu? Então, minimamente, você tem que se encaixar naquilo ali, porque é o teu brilho no olho que vai fazer aquele negócio em qualquer setor se destacar e fazer a diferença. Mas, tirando isso agora do da parte radar, pessoal,
Cara, eu hoje em dia estou vendo muita gente crescer com margem, porque a gente olha muito para alguns pilares aqui setoriais. Primeiro, eu gosto muito de produtos que têm margens absurdas. Margem de 40%, 50%, 60%, que hoje em dia no varejo está cada vez mais difícil e apertado. Né? Varejo de alimentação, por exemplo, que foi aonde eu vim, onde vem do meu berço, a minha história. Meu pai fundou um dos maiores negócios de alimentação que tem no Brasil. Hoje, esse ano, ele vai ser um dos 5 maiores grupos de alimentação do Brasil. Está vindo uma consolidação gigante dentro desse setor. E é um setor desafiador pra caramba, cara. Margem apertada. Margem apertada, a gente está falando de 10% a 15%. É difícil. Um negócio de pessoas, e pessoas muito, assim, do dia a dia, cultura forte, turnover alto. É um dos setores que a galera mais vai, porque a galera, cara, a maioria das pessoas, elas acham olham que é pro mais shopping fácil. e falam assim, praça de alimentação lotada, é lá mesmo que eu vou. Pois é. É isso. Acha que é fácil, se identifica mais porque é aquele negócio. Eu gosto de comer, então eu também vou gostar de trabalhar, mas não tem a mínima ideia de como é que é o trabalho por trás, né? Os bastidores. Então, assim, é um business bom, mas você tem que ser muito profissional, velho, para você fazer daquilo um negócio. Ou seja, é algo que você indica, Sim. é algo promissor, mas não vai achando que vai ser fácil porque você vai ter muito trabalho. Exato. Na verdade, você vai ter muito trabalho em tudo, né? Mas eu ia pontuar aqui um tipo de setor que a margem está alta, está crescendo bastante e que dá para você se destacar porque ainda tem poucos concorrentes. Setor de saúde, beleza e bem-estar. Dá para você criar um nicho dentro desse setor que, cara, vai te potencializar bastante. Nos últimos anos a gente viu muitos nichos dentro desse setor crescer muito. A gente fala do nicho de harmonização, cresceu muito. Hoje em dia já está bem Trouxe mais... o pessoal aqui da Botoclinic, por exemplo, falou muito com questão sobre isso. Pois é. O crescimento dos pacotes que as pessoas recebem para cuidar da pele, cuidar, obviamente, da face, de algumas questões estéticas. Se pegar nos últimos anos, os setores que mais cresceu no franchising foi o de saúde, beleza e bem-estar. Interessante. Vindo ali de marcas de depilação, né, algumas grandes conhecidas aqui no Brasil, vindo de marcas de harmonização, vindo de marcas de odontologia. Esse setor cresceu muito. E por que esses setores crescem bastante? Principalmente no franchising. Porque o Brasil é muito pulverizado desses tipos de negócios, são muito pequenos, né? Pequenas clínicas, pequenos consultórios, onde o empreendedor fica muito preso no operacional. E quando ele foi formado na faculdade, foi formado a parte técnica, não foi formado a parte empresarial. Então as franqueadoras, elas se colocam nesse lugar de muitas vezes profissionalizar esse profissional, dando para ele gestão pacote de marca, gestão, suporte e visão de crescimento que ele não tinha quando ele era pequeno. Esse é um setor que, cara, eu aposto muito que ele vai continuar crescendo, e é um setor que, se você para analisar os números, ele te dá muita margem, porque é serviço. É um serviço que muitas vezes tem muito valor agregado. Boa. Então, esses serviços são, esses produtos, esses setores são os mais indicados. A gente vai fazer um intervalo de 1 minutinho em volta, que eu quero te ouvir mais, principalmente pelo trabalho que você faz na internet, como que as pessoas te acessam para conseguir ter essas dicas todas e fazer um bom negócio. E, na verdade, assim, o que é realmente um bom negócio para parar de pé e quanto tempo a pessoa precisa ter de paciência para não sair por aí desistindo. A gente volta em 1 minutinho com o Rafael Matos aqui para falar mais com vocês. Falei para você que era rapidinho, a gente já voltou com o Rafael Matos e eu te digo, como é que as pessoas conseguem se aproximar de você para entender melhor esses setores? Eu te acompanho na internet, vejo os seus vídeos, comentei aqui com você antes de começar a gravação, daquele que você colocou do hot dog, entre aspas, de hambúrguer, eu não lembro o nome exato, eu achei o máximo aquilo, fiquei com vontade de comer e já quase te liguei, falei, vamos abrir uma franquia disso daí, meu velho? Cara, é tudo. Pelo amor de Deus, cara. Eu penso nessas coisas o dia inteiro, Rodrigo. O dia inteiro, cara. Então, assim, loucura. como é que você faz a sua mente funcionar nesse sentido? Onde você pega as referências para as pessoas que quiserem te acompanhar nesse sentido? Cara, para me acompanhar, me segue nas redes sociais, no YouTube, Rafael Matos, Rafael com PH Márcio 2T's, no Instagram também, podcast, a gente está em multiplataforma. Eu falo muito sobre franquia, mas também falo muito sobre inovação, sobre produtos diferenciados, e você citou um deles. Então, o meu dia a dia é isso, Rodrigo, é pesquisar, principalmente olhar para o mercado lá fora. Porque, cara, eu morei nos Estados Unidos 4 anos. Eu estava comentando aqui sobre feiras, eventos, NRF, NRA, as maiores feiras de inovação, varejo, alimentação. Eu sempre estou lá buscando essas referências. Eu acho que empreender no Brasil, no final do dia, é muito fácil. Porque se você para olhar o que está acontecendo no mercado lá fora e minimamente tenta modelar aquilo que já está tendo sucesso lá e traz para cá para o Brasil,
você vai ter, cara, uma probabilidade de ter êxito pelo menos uns 80% assim na frente de muita gente. Então, tem essa possibilidade, mas eu vejo que o empresário brasileiro, por favor, me corrija se achar que eu tô falando besteira. Ele não é paciente, cara. Ele vê essa oportunidade, ele acha legal. Vamos pegar esse exemplo do Hot Burger lá, Sim. que a gente falou. O cara já te liga, vamos abrir uma franquia e em 6 meses ele quer ter uns milhões de reais na Isso conta é verdade. dele, ficar no estratégico, botar um monte de gente pra comandar a operação e ele ficar tomando champanhe num iate em casa. Como é que você conta pra ele? Ó, vai ter que ter uma paciência aí. Cara, é desafiador, principalmente quando a gente tá falando de franquia. Porque quando você vende franquia, você tá vendendo um sonho. E a pessoa acha que tá pronto, né? E a pessoa acha que tá pronta e você muitas vezes tá contando só as partes boas, né? De uma franquia. Mas de fato, cara, no dia a dia, qualquer e todo negócio precisa do cara ali perto, tocando, moendo, gerindo equipe, liderando pessoas, vai ter problema. Turnover. Cara, natural. Né? Então, eu costumo colocar aqui que tanto o franqueador que está vendendo franquia, está vendendo esse sonho para muitos candidatos, pessoas que nunca muitas vezes empreenderam. Porque o cara que está comprando franquia, pensa bem comigo, quem é esse franqueado? Porque o franqueado, ele não é um empreendedor, porque se ele fosse um empreendedor, ele faria as coisas sozinho, ele não é um perfil 100% empreendedor. Né? Ele também não é um funcionário, não é um funcionário. Senão ele nem saía de onde ele tá. Pois é, mas ele acha que ele é o teu patrão. Né? Então, e ele quer ser o patrão, né? Quer ser tá essa relação. Ser o dono, né? Eu sou o dono, né? Essa relação é complicada. É quem é esse bichinho, né? Então, eu costumo muito falar para os franqueadores, cara, quando você vai vender, vende realidade, pelo amor de Deus. Bota esse cara para respirar, para viver, que nem o McDonald's. Para você virar um franqueado da McDonald's, tem que passar 9 meses num processo só de treinamento. Porque se você, no meio do caminho, tá lá fritando um hambúrguer, batata, no delivery, no salão e tal, não sei o quê, passar 2 meses e falar, caraca, bicho, acho que isso não é para mim. Ótimo, o McDonald's vai agradecer que você desiste antes de você abrir uma loja. Claro, né? Vai ser a estampa do McDonald's ali numa loja, por exemplo, daquele empresário. Exatamente. E o que acontece na prática com vários franqueadores não é isso. Vende muito sonho, não mostra realidade, bota o cara para operar, diz que ele vai ter resultado a curto prazo. Muitas franqueadoras querem a taxa de franquia. Recebi a taxa de franquia, botei a taxa de franquia para dentro, olha, isso aqui é sua unidade, toma, vai lá operar, um beijo para você. A gente sabe disso. Que essa é uma realidade no Brasil. Isso aí. Né? Muito cuidado, tanto para quem está expandindo dessa forma, quanto para quem está comprando franquia, porque precisa pesquisar muito, precisa falar com franqueados reais. Eu costumo dizer, cara, que a Coffee ela tá ali para isso, para te dar embasamento real, para você investigar, para você ir a fundo. E aí eu vou fazer uma pergunta invertida. O que um empresário hoje não deve fazer na hora de abrir um negócio? O que ele não deve fazer? Cara, o que ele não deve fazer? Ele não deve negligenciar estudo de mercado. Tá. Estudo mesmo. O que é um estudo de mercado? É você olhar para todos os concorrentes do teu mercado, posicionar ele numa matriz de posicionamento, entender aonde você vai se colocar, a tua proposta de valor tem que ser diferente. Eu costumo dizer que todo negócio que eu entro, eu não vou ser mais um, eu vou ser a melhor opção. Cara, não existe. Por isso que a gente está falando muito sobre olhar para fora, olhar para o que existe lá fora, porque muitas vezes a galera olha para cá e tenta ficar copiando o que já existe, cara, criar clones das coisas que já tem atualmente. Pelo amor de Deus, faz algo diferente, assim você se destaca de uma concorrência, assim que você potencializa o teu mercado. Então a primeira coisa é essa. Segundo, quando você for pensar num produto, por favor, não posiciona ele para ser o melhor preço do seu mercado, porque tem muita gente por aí que não sabe fazer conta. Rodrigo, a maior parte dos empreendedores do Brasil não fazem conta, não sabe como precificar. E aí muitas vezes está olhando para o concorrente, está precificando se você é mais barato do que aquilo. E aí fica essa briga de ser mais barato, ser mais barato, ser mais barato. E aí gasta uma energia para uma margem que não vem. Cara, no final do mês não tem a linha positiva de resultado e fala, mas eu vendi bastante. E aí você fala, então, esse é o problema, você vendeu muito. Aí o cara te olha e fala, então, cara, você vendeu errado. É isso. Aí esse cara não ganha dinheiro, o concorrente dele também tem que baixar e não ganha dinheiro, tá todo mundo se ferrando, cara. Se você para, a gente tá falando de num podcast, um negócio de varejo. Se você olha para um shopping, que hoje é o nosso principal núcleo de varejo, meu amigo, mais de 60% dos negócios, não das âncoras, mas dos pequenos ali, naqueles shoppings, em muitos shoppings, o negócio não tá dando lucro não, tá se pagando. O cara tá só ali, ó, na meia boca. Por quê? Porque o cara não sabe agregar valor. Sabe, tem uma vez que a gente tava conversando, eu não participo porque eu faço a consultoria, né? Mas me chamaram uma vez, não, vem ser franqueado, assim, porque você tem experiência, consegue. Falei, tá bom, sentei com uma rede, não vem ao caso quem é, obviamente. E aí eu falei assim, legal, loja de shopping, né? De um setor específico.
Aí eu falei, por favor, quanto por cento tem que ser o CTO disso daqui? Qual é o meu limite, assim, meu teto de CTO? Para quem não sabe, CTO é custo de ocupação, somando aí custo total de ocupação, somando todas as taxas aí de você botar uma loja no shopping. Sabe qual a resposta eu tive, né? Ele falou que não sabia. Não sei. Aí eu falei assim, tá, quantos produtos desses eu tenho que vender por dia, em média, para pagar o meu CTO, para pagar os meus funcionários, os impostos e primeiro a minha margem de contribuição? Não sabia. Não sabia. Aí eu virei para ele e falei assim, meu querido, o que você tá franqueando? Então, assim, esse cuidado as pessoas têm que ter, né? Total, cara, porque uma franquia ela tem que vir com uma consultoria, pô. É isso que você perguntou, é um trabalho de uma consultoria, né? E a franquia, ela já tem que vir com isso pronto, né? Então, eu sou apaixonado por franquia porque a franquia pura, ela traz isso, ela traz um know-how muito mastigado, já traz anos e anos e anos de experiência ali consolidada. Quando você vai criar um negócio do zero, que foi a tua pergunta, o que você não deve fazer, você tem que pensar muito como cabeça de franquia. Então você não pode entrar no mercado brigando com grandes players, achando que você, pela tua intuição, você vai fazer, você vai ter sucesso. Tem que fazer muita pesquisa, você tem que colocar o teu produto num posicionamento que ele vai ter muita margem, que ele vai chamar atenção, que ele vai se destacar e ao mesmo tempo criar um modelo de negócio que já de cara seja escalável. Eu não acredito em negócios que não são escaláveis. Para mim, cara, um negócio que não escala, ele morre. Morre, porque o empresário fica dando volta em torno do rabo, pagando conta, chega uma hora que ele não aguenta, não tem dinheiro e vai embora. Não tem jeito. E a própria motivação, o efeito motivacional também tá dentro. Fica porque horrível. O cara que ficar 5 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, sem novos desafios e sem pensar em crescer, o cara mesmo vai morrer de dentro pra fora. Vai morrer de dentro pra fora e não vem dinheiro. E na hora que não vem dinheiro, a energia dele tá indo embora. É isso. Rafael Matos, eu queria te dizer o seguinte, infelizmente já deu tempo, eu ficaria mais 40 minutos com você aqui, e eu quero oficialmente aqui, o pessoal da sua assessoria está aqui, te fazer um convite para você voltar aqui no mês que vem, e a gente fazer um programa inteiro só com você, e a gente vai selecionar setor, vamos falar desse setor agora num bloco, fazer 4 blocos com você, um por setor, para a gente trabalhar isso assim muito melhor, mais detalhadamente, você trazer case, eu trazer alguns dados, a gente fazer uma entrevista mais completa. Você topa? Conta comigo. Mão dada aqui, ó. Topado, mês que vem a gente faz esse programa. Vamos fazer um programa especial franquias com o Rafael Matos. Fechado? Fechado. E a gente divide por setor. É isso. Valeu, então a gente vai para o intervalo. Rafael, obrigado pela sua presença. Já está feito o convite para você voltar no mês que vem. E daqui a pouco a gente volta. BMC News, informação que gera valor. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu. Voltamos com o último bloco do Varejista e como você já sabe, a gente tem agora sempre no último bloco o tema Gente, Gestão e Cultura, capitaneado pela minha amiga Marcela Zaiden, que é mentora do G4 e hoje tem uma consultoria enorme sobre construção de cultura e gestão, obviamente, de pessoas. Isso é bem interessante e ela vai falar sobre essa intersecção entre inovação e cultura. Vamos lá, dá realmente, Marcela, para a gente construir cultura, por exemplo, de inovação numa empresa que já existe faz bastante tempo? É possível fazer isso? Me responde com essa entrevista incrível que você vai trazer para a gente. Super obrigada, Rodrigo. Pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente falar sobre esse tema, que a primeira coisa que eu já adianto para vocês, sim, é possível a gente falar de inovação e fazer inovação, trazer a cultura de inovação, mesmo em empresas que já estão ali rodando há algum tempo. Mas muito mais do que eu falando sobre inovação, do que a Marcela falando sobre cultura e inovação, eu acho que é importante convidar aqui meu querido parceiro Reinaldo Donadio, ele que hoje atua como empreendedor, ele está à frente do grupo Celux Educação e mais do que isso, tem um vasto histórico nesse tema. Reinaldo, seja muito bem-vindo ao Varejista, conta um pouquinho para a gente do teu histórico e onde a tua história permeia inovação. Bom, obrigado, Marcela, pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo. Desde sempre, né? Eu tenho quase 20 anos de carreira como executivo, né, corporativo. Fui head de inovação na Ipiranga, fui head de inovação no Grupo Profarma, fui diretor de inovação aberta na Endeavor e agora estou empreendendo, né, no Grupo Celux, que é um grupo multinegócio, no negócio que a gente acabou de lançar de educação. Então, tem uma ligação aí já de longa data com inovação aberta, e vai ser um prazer falar disso aqui com vocês. Ótimo, maravilhoso. Tenho certeza que está todo mundo em casa pensando
dá para inovar? Tem uma empresa, sei lá, 40 anos no mercado. A gente pega muito empreendedor que está ali, às vezes, segunda, terceira geração, você sabe disso, você trabalha hoje num grupo que vem família, que foi passando ali de geração para geração, e você acaba ficando na dúvida, né? Será que eu consigo inovar mesmo depois desse longo tempo? Será que eu consigo trazer esse viés, trazer esse respiro, que é muito do que a inovação hoje, ela representa um respiro do ponto de vista de criatividade, de novos panoramas, dinâmica. Conta um pouquinho, qual é a tua visão? Para mim, dá para inovar, mas óbvio, você é o especialista, quero te ouvir. Não, imagina se não desse, as empresas estavam ferradas, né? Inovação aberta no Brasil nem é um tema tão antigo assim. A gente está falando de 10, 12 anos no máximo, que esse termo foi encunhado por um professor de Harvard e chegou aqui no Brasil, e empresas como Ambev, como Localweb, como Grupo UOL, foram empresas que foram pioneiras aqui, Santander, aqui no Brasil, junto com a Endeavor, né? Então não tem tanto tempo assim. Então, certamente, todas as empresas hoje conseguem aplicar no seu dia a dia inovação, né? Inovação funciona mais ou menos como um valor cultural, né? Você conhece bem esse tema. Então, assim como você trabalha dentro da tua empresa, por exemplo, foco no cliente, né? Você é uma empresa que tem como valor foco no cliente, você estabelece isso como uma missão, como, né, dizer, um propósito de atuação. Daí para baixo você monta toda a tua empresa para que ela tenha foco no cliente. Então você tem áreas de Customer Experience, né? Você tem áreas que estão constantemente escutando o cliente, melhorando os processos, né? Entregando mais valor para ele. A inovação ela funciona como mais um desses valores, né? Se eu tenho como visão de negócio, ou seja, o que eu quero ser daqui a 3, 5, 10 anos, né? O que eu preciso fazer para chegar lá? A inovação é a ferramenta que te leva para esse lugar. Através de novos negócios, através de novas tecnologias, de novos processos, né? Eu acredito na inovação dessa forma, como um veículo para te levar, para te fazer alcançar algum objetivo, alguma meta que você tenha de curto, médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida, e a gente está muito alinhado em relação a isso, que inovação ele é um valor cultural, né? Todas as empresas, elas nos buscam a CNP, buscam entender como inserir inovação no dia a dia, e eu sempre trago que você precisa, antes de mais nada, inserir a inovação na sua cultura. Porque para você inserir inovação na cultura, depende de quê? Depende de um racional. Porque não dá para inovar se você não estiver aberto ao erro. Você concorda com isso? Qual a tua visão? Como que você provocava isso nas empresas que você passou? Legal, acho que esse é um dos atributos inegociáveis da inovação, né? Mas tem vários outros, né? Então, por exemplo, na Ipiranga, quando a gente começou a área de inovação, eu fui o cara que tive que provocar esse movimento. Não existia uma área de inovação, a empresa entendeu que vários movimentos, né? A Ipiranga é uma empresa distribuidora centenária de combustível fóssil. Então, imagina que há 8 anos atrás, mais ou menos, que foi esse movimento, a gente estava prevendo tudo isso que vai estar acontecendo agora. Carro elétrico, carro híbrido, né? O preço do barril de petróleo nas alturas lá fora. Então, o negócio ia passar por uma grande mudança. Então, a empresa queria se preparar para essa mudança. Então, foi instituído um hub de inovação para que a gente pudesse olhar para fora, olhar para as universidades, olhar para outras empresas que pudessem ser parceiras, olhar para startups, né, que poderiam disruptar o mercado e preparar já o terreno para que a gente não fosse surpreendido no futuro. Então, além de você implantar essa área com profissionais que trabalhariam ali olhando para esse ambiente externo, a gente precisava também preparar o ambiente interno, né, as equipes, capacitar as pessoas, instrumentalizar e principalmente educar a liderança. Então, cultura do erro, a cultura da colaboração, né? Normalmente em empresas estabelecidas você tem os departamentos que se blindam, que se fecham. Fica todo mundo fechadinho ali no seu... esse aqui é o meu quadradinho, ninguém entra, ninguém sai. Como que você gera inovação desse jeito, né? Não tem como, isso desfavorece a inovação, né? Então a inovação ela é um ambiente, ela precisa ser um ambiente multidisciplinar, ou seja, com áreas diferentes, contribuindo para coisas que são muito complexas de serem feitas. E dificilmente serão feitas dentro de um departamento único, né? Se você pegar essas empresas da nova economia, né, essas que todo mundo admira, né, o Nubank, o iFood, o G4, né? Você tem lá squads multidisciplinares, né? Você não tem lá o departamento, né, engessado, tem que bater na porta, pedir para entrar, pedir da licença, aquele ambiente extremamente político, né, que as pessoas têm muito cuidado das coisas. Tem então, receio, assim, né? Todo mundo fica pensando, eu não posso falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso vai ferir, que é inclusive um dos pontos, né? Como que você
tira um pouco o ego, que é um Exatamente. risco muito grande para a inovação. Perfeito. Então, tudo isso tem que ser desfeito, por isso que tem que ser um movimento estratégico. A inovação, ela começa na estratégia. Tá na estratégia? Ótimo. Porque dali para baixo a gente vai ter que fazer uma mudança que vai doer. Né? Então, é super importante colaboração, tolerância ao erro, experimentação. Tem muita empresa que acha que a inovação vai dar resultado daqui a um mês. Cara, muitas vezes leva um ano e meio, 2 anos, tem coisa que vai dar errado, que não vai dar em nada, né? Mas o portfólio precisa dar certo. Então você vai ter 9 ideias que vão dar errado e uma que vai dar certo que vai pagar as 9 que deram errado. É um pouco até como quando a gente olha para investimento, né? Que a gente coloca ali o nosso investimento em vários lugares e aí até mesmo quando a gente, se a gente fosse aprofundar nessa linha de investimento, né? Quando você tem capital, que você investe em uma empresa, investe em outra, você investe um pouquinho em cada uma, para quê? Para que no final do dia, dilui o risco. Aquela que vai dar muito certo, ela pague todas as outras que você foi investindo, pensando no longo prazo. Reinaldo, o que eu queria te ouvir, que eu acho que é muito do que quem está nos assistindo gosta, até para trazer e conseguir concretizar. Traz pra gente, assim, teus principais cases de inovação. Você passou por Ipiranga, você passou pelo Grupo Profarma, passou pela Endeavor. Então, traz pra gente os principais cases pra gente extrair aprendizado disso e pensar, tá, como que eu trago isso pro meu dia a dia? E é legal até reforçar aqui, quem tá assistindo, eu tenho uma empresa familiar. A Profarma, ela é familiar. Eu tenho uma empresa... Gente, a Ipiranga é uma empresa extremamente tradicional. Então, tem uma empresa startup. A Endeavor tem um monte de startup. Ou seja, o Reinaldo tem case para contar para a gente de todos os tipos, maneiras possíveis. Compartilha um pouquinho, Rei. E o que muda é muito mais a escala, né? Eu bato muito nessa tecla, né? O que difere uma empresa familiar que fatura 5 milhões de uma empresa capital aberto que fatura 100 bilhões... É só escala, os problemas são os mesmos. Então, isso é verdade. Mas vamos lá, vamos aos cases. Assim, eu vou trazer 2 tipos, né? Tem muita gente que acha que inovação é construir um novo Uber, construir um novo Netflix. Então eu vou começar já desfazendo esse primeiro mito, tá? Vamos para um case da Profarma de processo. Como é que começa a inovação? A inovação ela surge de um problema latente, normalmente do CEO, tá? Porque se ele é um problema do CEO, ele é um problema cabeludo, grande, que ninguém está conseguindo resolver. Então, o melhor lugar para você começar a inovar pega quais são as 3 maiores dores da empresa. É a venda que não está legal, é a margem que está ruim, é a recorrência dos clientes, é o LTV, é o NPS, sei lá. Quais são os 3 maiores problemas que a empresa tem? Aplica a metodologia de conhecimento profundo do problema. Gasta 70% do tempo imergindo naquele problema. Chega na causa raiz. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que isso acontece? 5 porquês. No 5º porquê, você chega na causa raiz. Chegando na causa raiz, levando esse problema para um grupo multidisciplinar, aí começam, né, as coisas de cultura. Você tem grande chance de conseguir resolver esse problema. E se esse problema é um problema do CEO, vai ter um retorno financeiro. Vai ter alguma coisa que, se você conseguir endereçar, você vai trazer alguns milhões de reais. Então, lá na Profarma, por exemplo, a gente tem um processo de lançamento de produto. O lançamento de produto é a última etapa quando chega o supply e compra o produto. Só que o problema nascia no cadastro. Nossa. E aí tinham 13 áreas envolvidas nesse processo até culminar na compra. E aí a gente perdia um tempo danado, perdia o timing de lançamento de produto, né? Então, por exemplo, lá o Carmed Fine lá, foi um produto que a gente deu uma bobeada lá e perdeu o timing dele. Por que a gente perdeu? Porque, cara, um processo com 13 áreas diferentes envolvidas, né, que leva às vezes 30, 40 dias para acontecer. Qual é a chance disso dar certo? Baixa, difícil, né? Então você pega esse processo, desenha ele o as is, né, de como ele é, e diz assim, cara, isso aqui podia ser na metade do tempo. Se a gente tivesse tecnologia aqui, se a gente tivesse essas áreas trabalhando juntas aqui, se a gente tivesse um dono para esse processo inteiro, porque cada etapa tinha um determinado responsável, mas não tinha um dono olhando o todo, né? É importante, né, esse ponto. Exato. De tudo que você está trazendo, até coisas práticas, né? Cultura na prática, então a gente sempre gosta de trazer insights práticos, efetivos, e o Rodrigo também, ele sempre provoca do ponto de vista de como que a gente aplica isso. Olha que insight legal que você traz. O insight de pega um problema do dono, né? Porque normalmente o dono, ele está muito vinculado ao financeiro. Então, quando ele tem um problema doendo nele, vai culminar em retorno financeiro. E depois
traz esse grupo multidisciplinar, que aí entra outros fatores importantes, e para a gente fechar ali, estejam abertos a entender como que essa resolução ela vai ser a melhor possível para todos os envolvidos, né? Se a gente for olhar agora por um viés de Endeavor, pensando aqui em tudo que você construiu com pequenas startups, o que você extraiu dali que você acredita que é prático para quem está em casa nos ouvindo? As startups elas têm muito mais facilidade de fazer isso, né? Porque como elas já nasceram digitais, essas equipes, por exemplo, elas já trabalham em conjunto, né? Então elas já têm ciclos contínuos de revisão de processos, melhorias, implementações, escuta ativa com o cliente. Então isso é muito mais fluido. Para mim, o pulo do gato da startup é a execução. Né? Como você tem um sistema hierárquico dentro de uma empresa centenária, a execução ela tem uma tendência de acontecer de forma mais... A cobrança ela vem, sendo bem transparente. Né? Na startup, muitas vezes, a gente tem essa cultura, né, um pouco mais horizontalizada, e aí a gente acaba ficando, né, constrangido de cobrar o coleguinha e tudo mais. Então, assim, o ambiente na startup é mais favorável, mas você precisa ter mais disciplina na execução. Perfeito. A chave da startup, para quem está começando uma empresa, é tudo isso que a gente conversou até aqui em termos de metodologia, mas é ter um pulso um pouco mais firme, um pouco mais de cobrança ali em cima, para que a gente certifique de que aquilo está planejado vai ser executado. Porque o planejamento, eu costumo falar, né? O PowerPoint aceita qualquer ideia. O papel você pode escrever o que você quiser. Se eu quiser falar que eu sou a rainha da Inglaterra, eu posso falar, é uma decisão minha. Mas na hora de executar é que o bicho pega, né? Exatamente. Porque a gente se vê muitas vezes à frente de situações que a gente não estava prevendo, que a gente não tinha preparo, e aí a gente tem que voltar para casa, buscar especialistas que muitas vezes você tem que ter humildade de dizer, não sei. Uhum. Queria poder responder isso aqui, mas vou ter que investigar um pouco mais. Como que você fez para construir equipes e segue construindo ali agora uma empresa que você consegue provocar inovação, mesmo com desafios do ego, com desafios do dia a dia? Eu acho que assim, como eu falei, né? Quando você tem a inovação como um objetivo estratégico, essas coisas acontecem de forma muito mais simples, muito mais fluida. Quando eu cheguei no grupo Celux, né, não era Celux ainda, era uma loja de era uma rede de lojas de iluminação, você conhece, e a gente tinha o propósito de ser um grupo agora multinegócio. Tinham várias oportunidades na mesa, né? Geração de energia através de placa solar, representações de telas de LED, a parte de educação. Então a gente botou tudo isso no papel e viu, cara, olha quanta avenida de crescimento tem aqui, né? E a gente estabeleceu, então, que a gente queria chegar nesse lugar, se tornar um grupo multinegócios. Beleza, se eu quero me tornar um grupo de multinegócios, eu vou precisar de novas skills, eu vou precisar de novos conhecimentos, né? Que eu tenho a opção de ir buscar fora, à medida que eu não tenho aquilo como um conteúdo recorrente, né? Uma colaboração recorrente. Então, eu posso eventualmente trazer um consultor, eu posso trazer um mentor, eu posso trazer alguém que vai somar comigo. Mas, ao mesmo tempo, também eu preciso olhar para as coisas recorrentes de dentro da empresa e trazer um profissional que eu não tinha de dados, um profissional que eu não tinha de desenvolvimento de software, né? E aí componho minha equipe com esse, vamos dizer, rol assim, multidisciplinar. Eu gosto muito dessa coisa de multidisciplinaridade, né? Porque eu acho que as pessoas têm visões diferentes e agregam. Perfeito. E a partir daí a gente começa a construir então essa visão que a gente desenhou. Maravilhoso. Reinaldo, obrigada por tanta informação, por tanta dica prática. Eu tenho certeza que você está aí nesse momento. Se não anotou, corre lá, anota tudo que você aprendeu, desde metodologia, como que você pode fazer, como que você pode construir e como que você pode se blindar para que isso tudo funcione. Muito obrigada. Rodrigo, tá contigo. Foi um prazer falar aqui sobre inovação. Obrigado a vocês. Obrigado, Marcela. Excelente entrevista, conteúdo riquíssimo para a gente falar de gestão de pessoas e cultura. Na próxima semana, ela volta com esse tema tão instigante para a gente ter aqui no Varejista. Tá bom? Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One. Esse foi o Varejista e eu volto na próxima semana. Um grande abraço, BMC News, informação que gera valor. Até mais.